Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos ter um figurino ligeiramente diferente. Vamos ter uma primeira parte para cobrar o jornalismo, ou essa coisa que chamamos jornalismo, que temos agora, e falar da influência das redes sociais no jornalismo, da influência das redes em nós e da influência de quem manda nisto tudo nas redes sociais. Vamos também falar do Russell Brand e dos lençóis em que o querem amarrar. Vamos falar do tempo que tem feito e das alterações que lhe querem fazer, e podemos, talvez não, talvez sim, lá para o fim, falar do bicho mau, nunca se sabe. Connosco o Sérgio Tavares, muito obrigado por teres aceitado este desafio, este convite que nós te endereçamos. Pá, é um privilégio receber-te. É um ativista, é professor, é jornalista, é até DJ, já ouvi dizer. É um irmão cobrador, mesmo aqui na porta ao lado. Mais uma vez, muito obrigado. Mas olha, já falámos. Antes de continuar, queria lembrar os nossos amigos que nos estão a ouvir no carro ou em casa, a parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis é uma empresa líder e de referência em todo o mundo, com suplementos desportivos e muito mais, comida preparada, artigos para casa, equipamento desportivo, eletrónica, etc. Temos um desconto de 10% para oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o checkout. Ao utilizar o link disponível na descrição deste episódio, nós vamos lá colocá-lo, ou então aceder através do www.prozis.com. E nesse caso, então, insiram lá o código Homens do Fraco e aproveitem este desconto exclusivo. Têm desconto e ao mesmo tempo estão-nos a apoiar. É aproveitar e ser forte, amarrar a fita e combater o mal. Mais uma vez, então, Sérgio, ser muito bem-vindo. Pá, muito obrigado mais uma vez por teres aceitado este desafio. É realmente um gosto enorme ter-te cá connosco, nas cobranças. Diz-me lá, como é que vai a tua parte das cobranças? Eu sei que entretanto estás a desenvolver também novos projetos. Antes de avançarmos para os temas, pá, gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isso. Sim, Zé, muito obrigado pelo convite e eu já sou vosso fã e até já tinha partilhado no meu canal até um excerto do Diogo, um excerto que ficou viralíssimo nas minhas redes todas, principalmente no Twitter, que é onde já não há censura, e portanto passei aí a ser fã porque pensei, estes malucos pensam como eu, ou pelo menos parecido, ou pelo menos não têm problemas em dizer as coisas como eu, e logo aí ganharam um fã. Em termos de projetos, a minha missão é simples. Eu ando numa busca desenfreada pela verdade. Não que eu seja um guru da verdade ou um super... Não, é simplesmente porque eu senti-me enganado a partir de 2020. Senti-me ultrajado, senti-me mesmo ameaçado nas minhas liberdades mais essenciais que podiam haver. E a partir daí fui numa luta desenfreada, um bocadinho sem querer. Apareci nos focos, assim um bocadinho sem querer, mas dada a minha experiência já no mundo dos eventos, no mundo do jornalismo e tudo mais, esse chamamento em mim foi então, fez-me ir em frente e decidi, não, vou mesmo tentar perceber o que é que se passa, porque andam-me a mentir, a mim e aos portugueses e aos meus filhos, às pessoas todas que eu gosto. E então, desde que me senti que fui enganado, tenho andado pelo mundo, já percorri dezenas de países, incluindo fora da Europa, a Ucrânia, as Suécias, por aí, não só em manifestações, mas também a tentar perceber o que é que se passa, e principalmente com uma missão, é mostrar o que as televisões não mostram. Às vezes engano-me, às vezes também dou informações erradas, porque também sou enganado por posts em que não fui confirmar bem, mas isso faz parte. Mas eu tento mostrar aquilo que as televisões e que a imprensa nos anda a esconder. E o problema é que quanto mais desenrolamos aqui o novelo, mais percebemos a teia horrorosa em que estamos metidos. Porque eu, como disseste, eu também sou DJ aos fins de semana, e eu até 2020 eu vivia a vida louca, mas estava nem aí para novas ordens mundiais, para grandes resets, para ferramentas de controle, para política, para esquerda-direita, estava-me a borrifar para tudo. Até perceber, nessa intromissão que me fizeram ao meu corpo, aos meus direitos, à minha família, a quererem amordaçar os meus filhos, a quererem me tirar os direitos mais essenciais que podiam haver, percebi, espera aí, isto é grave, afinal estamos metidos aqui num problema. E a tal questão, quanto mais eu entrevisto pessoas, quanto mais eu viajo pelo mundo, mais percebo no buraco em que estamos metidos. Mas tenho esperança, porque há cada vez mais pessoas a acordar e a perceber onde é que estamos metidos.
Nós temos 3 ouvintes, pá, que não sabem, não te conhecem. Nos milhares de ouvintes que nós temos, há 3 que não te conhecem. Que canais é que tu tens? Diz-me lá, que eu não cheguei a dizer isso no início. Para encontrarem tudo, eu tenho um site que é www.canalsergiotavares.pt, que é lá que estão as redes todas, é lá que estão os vídeos e os programas que eu produzo. Os últimos 2, e um deles teve muito sucesso, já terminou a primeira temporada, porque tinha um painel de comentadores muito interessante, que é o programa 3x3, que tinha como comentadores o Gustavo Santos, o Miguel Macedo e a Karina Michelin, que é uma jornalista brasileira que anda também a fazer o mesmo trabalho que eu, mas que ela já vai muito adiantada, e entre outras senhoras que também já lá passaram por esse programa, que começou curiosamente no YouTube. Os primeiros 4 foram no YouTube, até o 5º ser deitado abaixo, então depois mudámos-nos para o Rumble e foi a melhor coisa que nos aconteceu. A melhor coisa que nos aconteceu foi o YouTube ter deitado abaixo, porque o Rumble teve tantas ou mais visualizações que o YouTube e pudemos começar a falar sem filtros, sem problemas na linguagem, sem nos sentirmos retraídos. E, portanto, esse programa 3x3 é o projeto mais interessante que tenho neste momento, para além das reportagens de rua que faço, quando há manifestações, quando há eventos assim que tenham a ver com a liberdade. E agora vou lançar amanhã, estava a falar com isso em off aqui com o Diogo, a minha primeira parceria com outros elementos da luta, que é o The Blind Spot, que é um jornal da Blind Spot, que tem grandes notícias, escrevem grandes artigos, coisas que as televisões não mostram, ainda por cima tudo fundamentado com links, com todas as provas, mas pouca gente conhece. Então vamos inaugurar o jornal semanal The Blind Spot, que é escrito por eles, comentado por eles, apresentado por mim, para aquelas pessoas que não leem, pelo menos verem e conhecerem outras notícias. Basicamente isso é no imediato onde eu Cobrança. Sim. Cobrança, é mesmo isso. Vamos lá então. E nós vamos então avançar para as nossas cobranças. É como digo, hoje o episódio vai ser ligeiramente diferente. Vamos ter 3 partes e vamos misturar temas nacionais com internacionais e vamos falar de temas que possam abranger nacionalmente e internacionalmente as nossas ideias. Eu começo por ti, Sérgio, então, porque como é habitual no nosso programa, os convidados são sempre os primeiros a partilhar a sua opinião e, portanto, nós queríamos falar aqui na primeira parte de jornal, eu ia dizer jornalista, até me enganei, de jornalismo, redes sociais e afins e a liberdade de expressão. E, portanto, eu aqui, o tema jornalismo, eu penso que ele deve dizer-te muito, não é? Porque tu chegaste a ser jornalista correspondente da Rádio Renascença em Timor, percebes com isso, o facto de ser jornalista, consegues perceber o que é que está a acontecer com o jornalismo? Achas que os jornalistas... Quer dizer, eu sempre olhei para os jornalistas como aqueles senhores que às vezes se achavam assim um bocado... Principalmente os pivôs, às vezes parecem assim um bocado arrogantes, sentados lá na sua cadeira de moral, da moral ligeiramente superior a todas as outras. Tu, enquanto jornalista, nunca te achaste um defensor da liberdade? Não, porque eu tornei-me jornalista quase por acaso. Fiz voluntariado, entrei depois, fui repórter da RTP em Timor-Leste também, depois escrevi para o Correio da Manhã e depois uma coisa levou a outra e acabei como correspondente à Rádio Renascença durante 2 anos em Timor-Leste, onde apanhei muitas eleições, entrevistei chefes de Estado, etc. E ganhei uma experiência que foi única. Mas portanto, mas a minha formação sempre foi como professor e, portanto, eu fazia mais aquilo quase como um hobby, porque não tinha a tal cartilha jornalística que estes jornalistas de agora têm. E o que eu percebi é que o atual jornalismo, eles simplesmente recebem ordens, eles não dão as notícias que têm que ser dadas da maneira simplista, da maneira como é objetiva. Não, eles dão as notícias conforme as ordens que lhes são dadas para dar. Porquê? Os grupos de informação a nível mundial são pouquíssimos, são 4, 5, e comandados pelas mesmas empresas, a Vanguarda, a BlackRock, etc. São eles que comandam isto tudo. Por isso é que nós vimos na pandemia que todos os países, os telejornais, todos falavam a mesma linguagem, todos censuravam o outro lado da narrativa, punham sempre os mesmos especialistas de saúde a falar, etc, etc. Porque eles tinham ordens
para seguir aquele caminho, é fomentar um medo exagerado e desmesurado para que as pessoas não pensem duas vezes na solução que iremos apresentar depois daqui a uns meses. Pronto, e a nossa televisão nisso aí foram exemplares, fizeram um trabalhinho exemplar. E nota-se já isso na agenda número 2 que eles estão a seguir, que é as alterações climáticas. Ainda no outro dia eu partilhei 2 minutos da CNN, onde era um massacre, onde eles já estão a dar com toda a força. E até há umas declarações de um diretor da CNN em câmara oculta, onde ele diz mesmo o Covid já está ultrapassado, agora o novo Covid chama-se alterações climáticas e é para aí que nós vamos em frente, porque o medo vence. O medo vende. E então ficamos a perceber que isto é tudo um negócio. E as televisões são negócios, pertencem a alguém, têm que gerar dinheiro, têm que gerar receitas e estão metidas numa teia em que, por exemplo, na pandemia, nos Estados Unidos, os grandes patrocinadores das principais televisões norte-americanas são as farmacêuticas, que depois, nos telejornais, essas televisões faziam propaganda a produtos farmacêuticos, como nós sabemos. Portanto, há aqui uma promiscuidade e eles recebem ordens, então deixou de haver parcialidade, deixaram de ser imparciais. E nota-se também na política, nota-se com partidos como o Chega, partidos que falam, que têm uma linguagem diferente, são logo rotulados de extrema-direita, quando se calhar até são conservadores e até defendem valores como a família, contra a ideologia de género, contra uma série de coisas, mas são logo chamados de extremistas e doidos e malucos. E, portanto, foi completamente notório. E só para terminar, eu estive agora na Madeira a fazer aqui algumas reportagens sobre as eleições. Entrevistei alguns candidatos que também pensavam fora da caixa, nomeadamente o do ADN, que tocou no assunto inoculações, e também o do Chega, que tocou no assunto ideologia de género. E aconteceu um fenómeno incrível. É que eu estava... As televisões que lá estavam ao meu lado estavam com os microfones ligados sempre. Quando eu falava nesses assuntos, eles retiravam automaticamente os microfones e afastavam-se. Tanto que depois até houve uma confusão, porque os populares começaram a dizer que quando o Sérgio aparece, vocês desaparecem todos. Deviam ter vergonha, e depois houve lá uma série de vergonha. Para perceberem como eles estão completamente formatados para fazer aquele serviço de propaganda, de medo. E uma pessoa que veja um telejornal leva uma energia negativa tão intensa que passa a viver no medo, naquela dependência. Eu deixei de ver telejornais há 2 anos e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pois é isso. Mas a quem é que interessa, na tua opinião, a quem é que interessa este medo, já agora? Só para te ouvir mais um bocadinho. O medo está ligado a tudo, ao lucro, ao controle, à submissão. As pessoas que veem telejornais à refeição, que veem telejornais a toda a hora, são pessoas que estão muito mais suscetíveis a acatar as ordens todas que lhes derem, porque vivem em medo. Tem a ver com o subconsciente, tem a ver com mensagens subliminares, e eles fizeram muito isso na pandemia, então foi gritante, as mensagens subliminares, a contagem de mortes, as imagens que punham. Eu cheguei a mostrar notícias da SIC a dizer a Covid pode-lhe tirar uma perna. Você pode perder um dedo por causa da Covid e imagens de pessoas com dedos queimados que não tinham nada a ver com Covid. É uma coisa que eu nunca imaginei ver na minha vida. É mau demais. E então isto tudo tem a ver não só com lucros, porque quem lhes dá as ordens paga-lhes, mas também com manter as pessoas formatadas, manter as pessoas submissas, amestradas, acima de tudo amestradas, para que não se revoltem com as ferramentas horríveis e as medidas horríveis que forem sendo tomadas contra elas. E nós vimos como as pessoas aceitaram, sem pestanejar, coisas horrorosas aos nossos direitos elementares, e principalmente às crianças, o que fizeram às crianças nas escolas, que nunca precisavam sequer de nada, e as pessoas fizeram sem pensar, nem pensaram 2 vezes, vamos usar as crianças como escudos humanos. Porquê? Lavagem cerebral, medo, e foi a televisão que fez isto. Diogo, as televisões, sei que tu também tens uma simpatia especial pelo jornalismo, e principalmente os do Correio da Manhã, que fartam-se de dar erros na escrita, e portanto imagino que tenhas uma simpatia especial por eles também. Os jornalistas, eles não têm que dar as notícias, não era, percebes? Aqui, eu ouvir aqui... estes exemplos do Sérgio não são os melhores. O Covid pode queimar e mostrar feridas de queimaduras de outras cenas. Passaram um bocadinho aqui os limites, se calhar, às vezes pode-se passar os limites. Mas o facto é que começaram por mostrar muitas vezes as imagens de caixões em Itália. É dramático. Sim, mas... Tinham que ser mostradas, não é?
Mas mesmo essas próprias imagens de caixões, estamos muito ainda na dúvida se esses caixões todos eram de origem do Covid. Aliás, muitas das imagens que andaram a espalhar dos caixões nas redes sociais eram de tragédias passadas. Como, aliás, é padrão, já não é digno de notícia esse tipo de... há 2 ou 3 anos, se calhar, até era digno de registro termos jornais a colocarem imagens que nada têm a ver com a notícia, mas hoje em dia é o comportamento corriqueiro é uma terça-feira normal de um jornalista, é fazer esse tipo de truques. Eu, antes de começar ou de me estender na minha intervenção, quero naturalmente mandar um grande abraço a toda a gente que nos ouve e, em particular, ao Sérgio Tavares, que aceitou este convite com o maior entusiasmo, e tenho que lhe agradecer precisamente não só a presença, porque eu sei que ele tem uma agenda bastante ocupada, mas também o entusiasmo com que nos presenteou e com que colabora connosco. É mesmo um prazer enorme tê-lo connosco. Desde já agora, e também agradecer ter partilhado no canal o vídeo da minha intervenção, que se tornou viral dentro da escala a que estamos habituados. Devo dizer que nos choveram pedidos de amizade de brasileiros, menos de brasileiras, o que se lamenta. Mas, é sempre mau. A verdade é que eu próprio escrevi um artigo sobre o jornalismo, em que tentei condensar tudo aquilo que achava sobre a profissão no Observador, para quem quiser consultar. O jornalista é soldado raso desta luta, na medida em que é o mero mensageiro, e, de certa medida, não compartilha, se calhar, alguma da malvadez ou desse calculismo das pessoas que estão por trás, na medida em que o jornalista, em grande medida, acredita naquilo que está a dizer. Que é uma coisa que nós supomos que não, porque para nós está de tal forma absurdo, mesmo isto tudo que o Sérgio falava, o desligarem as câmaras quando se fala de Covid, quando confrontados, o silêncio com que nos apresentam, seja esta história de chamar extrema-direita tudo o que mexe, está num nível tal de surrealismo que já se tornou mime. Para nós é mime, mas para eles é a realidade em que eles vivem, e eles vivem numa câmara de eco tal que aquilo são as únicas coisas que eles conhecem. E qualquer coisa que venha de fora, que interfira nesses axiomas inquestionáveis, eles entram num curto-circuito, que a única resposta é ou insulto, do mais baixo que pode haver, ou aquele silêncio zombie que nós conhecemos do tempo da fraudemia, de simplesmente ficarem a olhar para nós, enquanto nós fazemos sentido. E o problema disto é que, neste momento, já nem sequer é preciso formatar ou programar jornalistas, porque eles já estão. E eles, quando estão a reportar este tipo de notícias, eles não questionam se estão a reportar ou não a verdade. Eles estão do lado do bem e da verdade, e isto para eles é assente. Tudo o resto é como lidar com estes são de extrema-direita, esta desinformação aqui, mas eles acreditam genuinamente disto, ao contrário de toda a gente ouve a Lagarde a dizer que as alterações climáticas provocam inflação, e nós sabemos que ela está a falar merda da boca para fora. Sim. Mas o jornalista que afirma, porque eu ouvi dizer, afirma que sim, que é verdade, acredita que é verdade. E essa é que é a parte preocupante, é que os jornalistas não são muito inteligentes e, sobretudo, são profundamente acríticos de tudo o que lhes dizem. Devia ser o contrário, pá. O jornalista não era um bicho ao contrário do que estava a dizer. Era, Zé Carlos, no mundo em que nós achávamos que vivíamos, em que afinal é tudo o inverso daquilo que achávamos que era. Aliás, uma coisa que eu queria perguntar, inclusive até perguntar ao Sérgio, isto não querendo impedir o Gonçalo de falar, o Sérgio até pode responder depois a seguir, que é a luta pela verdade que tu dizes estar a ter e que tens com muito mérito. Vale sequer a pena quando nós reparamos que, independentemente da lógica, independentemente dos factos, esses que são frequentemente ou progressivamente cada vez mais irrelevantes, e o rótulo oficial é tudo o que conta. Qualquer informação, por mais absurda que seja, desde que tenha o rótulo oficial ou dos mídia mainstream, vai sempre valer mais. Uma mentira vale mais no mainstream do que um facto vale no underground. Sempre, para a maioria das pessoas. Valerá a pena então lutar pela verdade, quando o que interessa é o rótulo? Vale a pena por uma razão. É aquilo que eu disse, eu tenho 2 filhos e eu não quero que eles cresçam, quero pelo menos ter consciência tranquila de que fiz o suficiente para que eles crescessem num mundo mais livre e mais justo e imbuídos em menos mentira.
e percebi que tinha algum alcance. As minhas publicações, eu chego a ter às vezes posts que têm 1.000, 2.000, 3.000 partilhas, e chego a ver vídeos meus no TikTok traduzidos em linguagem gestual. Portanto, às vezes eu percebo assim, uma pessoa desmotiva, pensa que anda aqui a lutar para nada, mas afinal a mensagem chega e corre o mundo e podemos fazer a diferença. E se aparecerem mais Sérgios, mais Diogos, mais Zés, mais Gonçalves, isto vai andar mais para a frente. E não me esqueço de uma frase que o Gustavo Santos me disse no lançamento do livro dele, todos nós estamos nesta jornada de tentar abrir os olhos às pessoas, de tentar mostrar o outro lado, tentar encontrar a verdade. Todos começámos sozinhos a pensar que estávamos malucos, e agora olhamos para o lado, e olha, está aqui o Diogo comigo, olha, está aqui o Gustavo comigo, gosto só, não gosto, estás a ver? Então, cada vez há mais gente. Então, não desmotiva nesse sentido, em que percebemos que cada vez há mais pessoas que estão a perceber a teia malvada em que estamos metidos e quem são os grandes inimigos. E os jornalistas fazem parte dos inimigos porque são, obviamente, mais abaixo, entre toda a maldade, os jornalistas estão mais abaixo, são os meros mensageiros, como tu dizes, mas eles estão-nos a fazer muito, muito mal. Eles estão a ser cúmplices de uma conspiração contra a humanidade gritante e inacreditável, e então não podemos baixar os braços. E eu, pelos meus filhos, quero ser um exemplo para eles, quero que eles cresçam a ver, o meu pai anda ali na luta, o meu pai foi 2 vezes à Suécia e nenhuma televisão foi à Suécia mostrar um país que sem máscaras e sem confinamentos superou com melhores números do que Portugal. O meu pai foi o único que foi lá, a SIC não foi lá, a TV não foi lá. Percebes? É esse exemplo que eu quero dar, e por isso nunca é demais, vale sempre a pena, porque vamos ser cada vez mais e mais. A malta não se pode lembrar de dizer que tu foste lá porque és muito mais rico que a SIC e que a TVI? Não é difícil. Exatamente. Muito bem. Mas alguma vez desmotivar-nos, Sérgio, não te preocupes, nós pomos a tocar esta passagem em que dizes que és nosso fã e nós enchemos logo o bolo. Logo, já estou. A mim ninguém me atura amanhã. É certinho. Gonçalo, e as redes sociais, como é que ficam aqui no meio? Deixamos, porque a mim o que me preocupa, nós somos muito, eu principalmente, eu gosto muito, uma das coisas dos valores que eu mais gosto de defender e preservar é a liberdade de expressão. E aqui, por exemplo, estes mandões que o Sérgio está a dizer que alegadamente, e o Diogo disseram que alegadamente estão aqui a fazer pressão sobre o jornalismo, eles não têm direito a ter a opinião deles, a exercerem, não é... Ao estarmos a lutar contra eles, não estamos a lutar contra a liberdade de expressão que estes senhores podem ter? Eu acho que há uma diferença entre liberdade de expressão e liberdade de pressão, mas eu quero começar por cumprimentar toda a gente, a vocês e a quem nos está a ouvir, e quero primeiro que tudo agradecer ao Sérgio Tavares, não apenas por nos dar a honra da visita, mas também pelo projeto do seu canal e pela iniciativa. Eu vou responder à tua questão, Zé Carlos, mas eu quero começar por dizer o seguinte: nós podemos falar sobre liberdade de expressão, podemos filosofar sobre o assunto e chegar a conclusões que a maioria das pessoas que nos ouve concordará, mas infelizmente isso já não chega. Não chega porque no outro lado temos organizações e grupos que não só têm muito mais meios, humanos e financeiros, mas dispõem do apoio das instituições públicas e privadas. Basta ver o exemplo que o Estado apoia financeiramente organizações que promovem ideologias de género, e muitas empresas como o YouTube patrocinam a disseminação de coisas perversas como a mutilação de crianças, enquanto ao mesmo tempo banem vídeos que criticam essa mesma ideologia. Portanto, o jogo está contra nós, e por esse motivo é importante que todos nós, com os instrumentos que temos, tomemos parte na luta. E é preciso criar um contramovimento, e para isso é essencial que as pessoas se envolvam, que apoiem os projetos que já existem, como o do Sérgio, como o nosso, como a Página 1 e outros, que criem outros projetos, principalmente se não se revêem nos que existem, que apareçam com novas ideias, que usem e terem partido daquilo que sabem fazer. Há malta que é muito boa com criação de vídeo, há pessoas que são muito boas com as redes sociais, que usem os instrumentos que têm à sua mão, e quem já está a fazer coisas, como nós, os 4, é preciso que trabalhemos mais em conjunto, que exista mais colaboração e mais crossover entre os nossos projetos. A luta já não é entre direita e esquerda, a luta de classes morreu, ou pelo menos está adormecida. O combate agora é
entre pessoas que acreditam em liberdade individual e de expressão, na proteção de crianças e jovens, na autonomia dos pais educarem os seus filhos, na liberdade religiosa, no combate ao racismo identitário e todos os outros. E é contra esses outros que temos forçosamente que nos unir. Dito isto, sobre o jornalismo, houve uma altura breve na minha juventude que eu pensei em ser jornalista. E se é verdade que há coisas na vida que me arrependo, a decisão de não embarcar nessas leads não é, com certeza, uma delas. Este não é apenas um problema português. Eu ocasionalmente vejo notícias à hora de almoço e, por norma, vou alternando entre 4 ou 5 canais de países diferentes, mas o engraçado é que, e às vezes até digo isso à minha mulher, antes de ligar a televisão já sei o que é que vou ver. O canal alemão Deutsche Welle vai-me dizer que a Ucrânia está quase a ganhar a guerra, que o aquecimento global vai matar-nos nos próximos 3 anos, 21 dias e 12 horas. A Al Jazeera vai passar metade do tempo a mentir sobre Israel e a outra metade a culpar o Ocidente por qualquer problema que aconteça no mundo. A CNN vai falar de Donald Trump e na sua responsabilidade em tudo o que está mal. E por norma seguem esta linha, exceto quando se alinham todos no mesmo tópico, o que acontece nas chamadas alterações climáticas, um tópico que vamos desenvolver aqui mais para a frente, ou como aconteceu no Covid. E o Covid foi, um pouco à semelhança do que o Sérgio estava a dizer, a última linha que se quebrou na confiança que tínhamos na imprensa. Eu subscrevi alguns jornais, entre os quais o Observador, que acreditava na altura que era um projeto diferente e mais autónomo, e na verdade revelou-se mais do mesmo. As mesmas notícias, com o mesmo sensacionalismo, a tentativa deliberada de causar o pânico. E desculpa interromper, Gonçalo, eles reforçaram esse engano na altura de não aceitar o subsídio estatal em nome da independência, para meses depois estarem-nos a bombardear com as mesmas notícias da Lusa dos outros todos. Yeah. Precisamente, que na altura não terem aceitado esse, aliás, até foi por causa disso que eu me fiz subscritor, não terem aceitado esse financiamento encapotado, que na verdade foi um suborno que o governo deu na altura, foi um ato de coragem que mereceu ser louvado, mas ao mesmo tempo continuaram, e eu concordo com o Zé Carlos, há coisas que tinham que ser noticiadas, podemos aqui discutir se as imagens eram de lá ou não eram de lá, eu acho que muita coisa aconteceu de mal, outras coisas aconteceram menos por causa do Covid e por causa de outras coisas. Esse debate não interessa, mas repetirem ad nauseam aquela criança que morreu num país qualquer do mundo, que por acaso já estava com cancro terminal, mas calhou ter Covid, e as mesmas reportagens a mostrar, isso obviamente foi para o clickbait e para cultivar o medo, e nisso infelizmente o Observador não conseguiu ser diferente. Estou a mencionar o Observador porque era o único jornal que na altura ainda tinha alguma confiança, e foi nessa altura que eu perdi por completo a esperança na mídia, e perdi a esperança na mídia em Portugal, não porque não tínhamos bons jornalistas ou pessoas com capacidade para liderar um grande projeto de mídia, ou mídia independente, mas por várias razões, uma das quais é porque nós padecemos de um mal, que é, não há muita gente com dinheiro em Portugal. Há muitos ricos do tipo Berardo que têm 5 milhões e devem 7, mas pessoas com liquidez e vontade de investir em projetos que pela sua natureza demoram muito tempo a ter retorno e por isso requerem um certo sentido de missão quase patriótico, isso não há. Os que existem e investem na empresa é para a controlarem, para a usarem como mecanismos de controle social, como aconteceu com o Covid. E o resto não se quer meter nisso. E por outro lado, os portugueses, nós não somos muito voltados, e se calhar é uma coisa cultural, para ajudar projetos independentes que acreditamos, e será sempre difícil aparecer um projeto que rivalize com os grandes mídia, simplesmente suportado pela contribuição direta das pessoas. Isso não vai acontecer, infelizmente. E por essas razões... Eu acho que eu queria aqui até agora, se calhar, estender também esta questão aos outros dois, ao Diogo e ao Sérgio, mas começava por ti, Gonçalo. A questão não será mesmo essa. E o meu ponto é este, nós estamos num país que deu uma maioria ao António Costa e ao governo do António Costa, com todos os bons exemplos de ministros que ele tem, aqueles anjinhos, aquelas pessoas amáveis e simpáticas. Portanto, a população portuguesa continua impávida e serena a levar a sua vidinha, porque é assim que nós levamos, ou olhamos as coisas, não é? Nós vamos levando a vidinha. Portanto,
Até que ponto é que um projeto jornalístico, porque, repare, isto é tudo muito bonito, nós fazemos isto pro bono, sem fazemos isto nos nossos tempos livres, é um hobby, tudo bem, mas um projeto jornalístico tem que também ser um projeto rentável. Até que ponto é que eles não têm que pensar dessa forma? E, portanto, eles têm que oferecer um produto para a maioria. Sim, notoriamente, por exemplo, tendo em conta o nosso país, a maioria não quer pensar, não quer matutar a cabeça com estas coisas que nos Eu acho que temos muitos assuntos ao mesmo tempo. O primeiro é, há de facto um certo carneirismo, mas como existe nos outros países, como existe na Alemanha ou como existe nos Estados Unidos. Os portugueses têm um problema adicional, que é muita gente está preocupada com o que é que vai meter na mesa amanhã. E estes assuntos da liberdade de expressão são muito importantes quando nós temos a barriga cheia. As pessoas neste momento estão mais preocupadas em saber como é que vão pagar a renda no mês que vem do que pensar no que vai ser a liberdade de expressão a longo prazo. Mas estão relacionadas. Independentemente estão, e há também intenção. A nossa pobreza em Portugal é também uma consequência de uma estratégia definida, não é? E essas são as pessoas que disseram a saúde logo a economia logo se vê, não é? Exatamente, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas o futuro terá que passar necessariamente por projetos como o nosso, se calhar mais do Sérgio do que o nosso, porque o Sérgio faz mais jornalismo do que nós fazemos, e se um dia formos espertos, todos nós, um dia teremos uma espécie de cooperativa onde juntos teremos mais capacidade de nos organizar e teremos mais capacidade de fazer, trabalhar em outras coisas. Deixa-me só dizer aqui uma coisinha relativamente às redes sociais. Aí temos um problema maior, porque existe o conflito entre o que é a liberdade de expressão e o que é a liberdade das plataformas de decidirem o que deve e não deve ser partilhado. E o conflito existe porque começa a ser difícil olhar para plataformas como o YouTube e achar que o serviço que prestam deve reger-se única e exclusivamente por regulamentos que se aplicam a empresas privadas sem que haja um entendimento que essas empresas, pelo monopólio que detêm, são a praça pública da liberdade de expressão. Uma pessoa que seja banida do Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, perde a identidade digital. É quase como se não existisse. E ainda para mais quando a União Europeia coloca barreiras, e falando no YouTube, coloca barreiras ao único concorrente do YouTube. O Rumble está proibido em alguns países, julgo que o último a proibir foi a França. Não é possível fazer o download da app na maior parte dos países da União Europeia, ou em todos. Podemos aceder ao website, mas não conseguimos fazer o download da app. Ou seja, o próprio sistema ajuda a manter um monopólio do YouTube, enquanto o YouTube bane e demonetiza, ou seja, tira o rendimento a quem coloca os vídeos, sem que haja às vezes um critério específico para isso. Portanto, em suma, eu não sou adepto de mais regulamentos, mas as redes sociais, se as redes sociais se sentem capacitadas para aplicar regras às vezes arbitrárias e se excludem cidadãos dessa praça pública que é o mundo digital, então temos que pensar, o nosso próximo pensamento tem que ser o que é que vamos fazer com essas empresas, nem que seja partir os monopólios, não é? Este ponto, Gonçalo, é muito importante. Desculpa interromper, Zé Carlos, eu também vou só fazer este ponto e depois deixo-te fazer a pergunta ao Sérgio, e é o último ponto também que faço neste assunto, mas também queria falar sobre a questão da censura nas redes, que está relacionada naturalmente com o jornalismo, porque o Gonçalo disse muito bem... Mas eu ia falar a ti, assim, a Diogo, eu gosto, sabes que eu quero-te ouvir e ia deixar para ouvir. E eu sou um gajo prático e eficiente, intervenho já e fica já o assunto despachado. Então vá, siga. Porque o ponto que o Gonçalo fez é muito importante, porque há sempre este argumento, mesmo da parte das pessoas que são mais adeptas da liberdade do indivíduo e liberdade económica, sobretudo, de que o Facebook ou o YouTube são empresas privadas e, como tal, têm todo o direito a dizer o que deve ou não ser publicado na sua própria plataforma. Ora, isto tem dois problemas. O primeiro é que já não é preciso que haja uma justificação para a censura. As justificações já existem, as pessoas aceitam-nas com toda a naturalidade, e eu até separaria em três categorias. A primeira é que a informação que está a ser censurada é perigosa para o indivíduo, e isso abarca Covid, questões médicas, não é? Pode ser perigoso a nível nacional ou até geopolítico ou internacional, que é dizer que a Ucrânia é governada por corruptos. E uma terceira categoria que é a mais perigosa destas todas, na verdade, que é a de magoar sentimentos. Magoa, não é questão de ser mentira ou ser verdade, mas as pessoas aleija.
As pessoas choram com esta informação, com factos, e como tal temos que as proteger e censurar. Portanto, a censura é justificada nos olhos da maior parte das pessoas. O que aqui é questionável, foi como o Gonçalo disse, é se estas plataformas que na verdade são a praça pública, têm esse monopólio da praça pública, devem ser considerados, devem-se reger pelas mesmas normas, porque não só detêm esse monopólio, como há aqui outra perversidade, que é, e o Elon Musk demonstrou melhor do que ninguém, a partir do momento em que governos interferem ou têm contacto com as plataformas no sentido de promover a censura, aí já deixamos de falar da esfera privada e dos critérios privados. Aí estamos a falar de governos e corporações a impor às plataformas o que pode ou não ser falado. Aí já não é a plataforma sozinha a decidir quais são os seus critérios. Até porque esses critérios são muito dúbios. E eu também tinha uma pergunta para o Sérgio, disse-lhe que inclusivamente que tinha em off para lhe fazer, que é em relação à dualidade dos critérios da censura. No YouTube, como nós falamos, tu também já tiveste, estavas a falar também, Sérgio, episódios cancelados no YouTube. Sim. Nós tivemos um episódio cancelado no YouTube que tinha pouco mais de 100 visualizações. No entanto, nós temos, por exemplo, nós vamos falar na segunda parte mais dele, do Russell Brand, temos um médico que está sempre a aparecer nas sugestões do YouTube, que é o Dr. John Campbell, penso que é o nome dele, que está sempre a aparecer nas sugestões. É um gajo com centenas de milhares de views, em que os títulos são explicitamente vacinas e mortes, ou vacina Covid e excesso de ataques cardíacos. Esses são os títulos do vídeo. E são recomendados pelo algoritmo e têm centenas de milhares de views e o gajo não é cancelado. No entanto, o nosso canal de 100 visualizações é cancelado. Como é que se justifica esta dualidade? Tem a ver com haters, a gente que não gosta de vocês porque tocam em assuntos que vocês não gostam e faz denúncias, e a partir de um certo número de denúncias a própria plataforma, não humanamente, o próprio algoritmo bloqueia e deita abaixo o vídeo. Por isso é que às vezes quando alguns vídeos são revistos depois humanamente, são restaurados porque foi um computador mesmo que bloqueou. Portanto, o nosso foi revisto, mas continua lá. Então o vosso foi além de haters, foi depois o próprio YouTube que não achou piada ao que vocês dizem, quer dizer que já incomodam. Mas ao mesmo tempo, então, o YouTube e o Facebook, etc., funcionam da mesma forma que hoje em dia funciona também na esfera pública, que é primeiro culpado até te provares inocente, não é? Sim, exatamente, e com essa agravante que são robôs inteligência artificial, que bloqueiam, mas no caso do Facebook é mais grave. No YouTube tu tens de passar 3 meses, essa infração cai e voltas a limpar a ficha. No Facebook não, vai acumulando e à terceira, quarta deitam-te a página abaixo. Eu tive páginas com 60 mil pessoas deitadas abaixo no Facebook irreversivelmente e que nunca mais voltaram, e com posts, algumas dessas, bastava ter 4 avisos e é logo abaixo. Um deles, eu lembro, uma vez foi sobre um artigo do New York Times sobre as máscaras, em que eu simplesmente meti lá o artigo oficial, era uma notícia oficial, nem comentei. Tumba, ia contra a narrativa, deitaram abaixo. Portanto, chegamos a esse ponto em que eles censuram notícias oficiais dos próprios meios de comunicação, e são imensos exemplos. Portanto, a censura está completamente, é desleal, porque eles podem dizer tudo o que quiserem, todas as aberrações e todas as barbaridades que quiserem, do outro lado. Nós, se tentamos contrapor, somos logo silenciados e não temos sequer as mesmas armas que eles, não temos o mainstream, temos pequeníssimas redes. Portanto, isto é muito, muito desleal, e eu senti na pele isso, mas aprendi a sobreviver e a contornar, e neste momento sou um terror para eles, porque eu tenho dezenas de redes. Muito bem, mas antes de avançarmos então para o fim desta conversa e passarmos para a segunda parte, deixem-me só perguntar, mas é preciso ou não controlar as redes sociais, ou algumas delas? Bem, eu posso já dizer que a partir do momento em que quem se propõe a fazer esse controlo são exatamente as mesmas pessoas que eu dedico a vida a insultar e a perseguir, e eu vou ter que dizer que não. Sérgio, é preciso algum cuidado em algumas redes sociais, algumas coisas? Não, é assim, há coisas, obviamente, assuntos, não se pode ofender gratuitamente quem quisermos, nem se pode promover assuntos como a pedofilia, etc. Coisas criminosas, obviamente não. Mas agora, tudo o que seja a nossa opinião sobre um assunto, sobre uma pandemia, sobre a guerra, sobre a ideologia de género, tinha que ser respeitado.
E eu senti na pele isso, porque, como disse, deitaram várias páginas do Facebook abaixo, deitaram 13 canais do YouTube abaixo, deitaram o Twitter abaixo 2 dias antes do Elon Musk tomar conta daquilo e depois foi restaurado. E com o Twitter eu percebi o que é ter liberdade de expressão. Nunca mais eu tive que usar palavras diferentes, passei a dizer tudo aquilo que eu realmente pensava e sentia, e passei a sentir-me livre. E não estou a cometer crime nenhum, não estou a ofender ninguém, simplesmente dou a minha opinião. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que regular o que é lógico, né? Que mexa com crimes, que mexa com a integridade das pessoas. Agora, a nossa opinião sobre assuntos que têm que ser discutidos e que tem que haver duas narrativas não podem censurar. E a pandemia censuraram assuntos sociológicos, assuntos de saúde, como confinamentos, como máscaras, como as próprias vacinas, coisas que tinha que haver os dois lados, porque mexia com muita coisa ao mesmo tempo. E eles asfixiaram sempre um lado e davam lugar ao outro. E aí é que está errado. Tendo o exemplo daquilo que aconteceu durante a pandemia, porque é que ao mesmo tempo acham que aconteceu esta coisa fantástica de quem está no poder, eu até percebo que tende controlar através do medo, seja de que forma for, as redes sociais, a comunicação social, com propaganda, no sentido de permanecer no poder e controlar o poder e controlar toda a rede de poder, digamos assim. Eu só não entendo como é que o resto da malta alinhou, principalmente aqueles que tinham interesse em controlar. Vocês têm uma explicação para isso, Sérgio? Isto é muito complicado, porque quem controla a imprensa, quem controla as redes sociais, também controla governos. Isto é muito complexo, e o Diogo falou nisso no programa que vocês fizeram com o Miguel Milhão, desta rede globalista, de quem está por acima de jornalistas, acima disto tudo. Portanto, isto é tudo muito mais complexo. Eu resumidamente, eu digo-te apenas que Marcelo, António Costa são meros fantoches no polvo gigante que está... Alegadamente. Sim, alegadamente são meros fantoches no polvo gigante que está a tomar conta desta conspiração contra a humanidade, que é muito complexa. E, portanto, tínhamos aqui um pano para mangas para explorar. Mas, Gonçalo, estes senhores que mandam nisto tudo, qual será a intenção? Vocês têm ideia? Não, eu sou limitado, não consigo lá chegar. Não sei se podemos fazer a separação entre as pessoas que colaboraram e as que ganharam com isso, porque muitos dos mídias são detidos, direto ou indiretamente, por pessoas que lucraram com a pandemia. O Jeff Bezos tem um jornal, portanto é normal que o jornal dele tenha propagado o medo da pandemia, quando a Amazon foi a maior lucradora do facto das pessoas estarem confinadas em casa e terem destruído o comércio local e terem que recorrer à Amazon. Portanto, há também um intercâmbio destas coisas. Em Portugal, se não me falha a memória, não sei se ainda acontece, mas a Sonai tinha uma participação enorme no público, a Sonai não perdeu com a pandemia. Portanto, há aqui interesses que estão conjugados para além da dominância. A dominância fica, não é? O projeto de tomar conta da liberdade das pessoas, isso não vai ser devolvido, e o projeto, e nós vamos falar um bocado sobre isso, a experiência da pandemia foi um sucesso para muita gente, não só para os governos, mas para toda a gente que tem qualquer forma de poder. Mas eles não escondem isso, eles dizem abertamente que foi uma boa experiência sociológica. Mas muitas vezes esta nossa constatação de que isto é uma coisa, uma cascata de poder e que a merda cai para baixo, como em todo lado, esbarra muitas vezes nos limites. Por exemplo, tu dizes, ok, quem detém a imprensa tinha muito a ganhar com a pandemia, logo ela foi propagada. Vamos dar o exemplo, mas depois aqui há vários níveis de camada de conhecimento. A Graça Freitas sabe deste plano globalista, ou acredita no que disse, é burra, disseram que ela tinha que dizer se não matavam, não é? O que aconteceu aqui? Porque é que ela disse uma coisa e o seu contrário? Eu uso a Graça Freitas como exemplo porque ela foi a mulher que disse que máscaras, que disparate, até ficam molhadas, e no dia seguinte não, tem que haver máscaras. E este foi um exemplo, mas disse várias coisas e o seu contrário. Disse as vacinas é absolutamente necessário, e depois foi a um telejornal dizer, e cito, que as vacinas tinham uma duração de 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 2, 3, 4, 5, 6. E portanto, eu uso-a como exemplo. Ela foi sendo convencida aos poucos de que a verdade é que era a outra, ela acreditava no que dizia, tinha o Fauci falou diretamente com ela, e é difícil responder a estas perguntas, estas camadas do poder, não é? São diferentes camadas.
Sim, mas é mesmo isso, acho que era mesmo isso que o Gonçalo estava a dizer, não é? Ele não precisa de advogado de defesa, mas parece-me ser, estas camadas todas, há alguém lá em cima que manda nisto tudo, que nós nunca vamos entender, são os tais que olham de lado para a riqueza do Cristiano Ronaldo, não é? Existe o Cristiano Ronaldo que tem muito dinheiro e depois existe um gajo lá em cima, acima do Cristiano Ronaldo, que olha para ele que eu nem te dou conversa que tu não chegas aos meus pés. Portanto, é um bocado isto, é um bocado este nível. E nós andamos aqui um bocado perdidos. Pronto, eu acho que esta questão das redes sociais, nós vamos já voltar a ela já na segunda parte. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. Portanto, para quem está do outro lado a ouvir a nossa conversa, são só 10 segundos de música e nós já voltamos. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Muito bem, estamos de volta então para a segunda parte. Vamos falar do Russell Brand. Eu adoro, é um ícone. E uma das perguntas que eu tenho que fazer é como é que aquela coisa chegou a ícone, mas já lá vamos. Eu nesta segunda parte começaria por ti, Gonçalo. Eu até lhe chamava o nosso amigo Gadilhudo, o Russell Brand, está metido mesmo numa malhada, andou a meter-se, segundo ele, em algumas entrevistas que deu. Eu vi o homem, ele chegou-me a fazer pena, em algumas entrevistas que ele deu, porque ele disse que aquilo aconteceu numa altura em que, a gente era louca, estás a ver, e eu bebia umas coisas fixes, elas também, a gente fazíamos umas festas, portanto, mas decididamente ele fez aquilo com as mulheres erradas e agora está acusado de tudo e mais alguma coisa. É sempre esta questão. Eu sei que tu és um gajo desconfiado por natureza, mas será tudo verdade? Será oportunismo da parte delas? Terá ele metido-se com uma pessoa, lá está, há pouco falámos deles, dos jornalistas, terá-se metido com um jornalista errado? Serão até as alterações climáticas, que nós também vamos falar delas? Bem, as alterações climáticas a provocarem alegados abusos seria inédito, mas não vamos subestimar a capacidade das alterações climáticas. Mas eu, antes de dar a minha opinião, começo, se calhar, por dar algum contexto a quem ande mais fora do assunto. 4 mulheres alegaram que Russell Brand as agrediu sexualmente entre 2006 e 2013, portanto há algum tempo. Isto aconteceu quando ele era apresentador da BBC, da Radio 2 e do Channel 4, e depois quando era ator em Hollywood. As mulheres falaram com jornalistas do Sunday Times, do Times e do Dispatches do Channel 4, e estes órgãos de comunicação social trabalharam em conjunto nesta investigação. O Sunday Times afirmou também que as mulheres não se conheciam, portanto a investigação foi feita e elas de forma isolada falaram de algumas coisas que aconteceram. Os jornalistas falaram não só com estas senhoras, mas com algumas pessoas que trabalharam com o Russell Brand durante a sua carreira. Algumas descreveram que o seu comportamento em relação às mulheres, em geral, era menos adequado. Algumas pessoas afirmaram que ele tinha assistentes responsáveis por encontrar mulheres atraentes nas audiências dos programas de televisão e que as convidava para o backstage. Quem nunca? Aqui... Quem nunca pensou nisso, pelo menos. As denúncias das 4 mulheres são anónimas, nenhuma delas se converteu, pelo menos que eu tenha conhecimento até ao momento, numa acusação formal, ou seja, nunca foi apresentada a queixa-crime, apesar de nenhum destes alegados crimes ter prescrevido, por serem crimes de natureza sexual, tem uma prescrição maior. Entretanto, por causa destas alegações, o YouTube deixou de monetizar Russell Brand, ou seja, deixou de lhe pagar pelas visualizações. E o Parlamento Britânico, através da responsável do Comitê de Cultura, Média e Desporto, enviou uma carta a várias plataformas de média pedindo que estas deixassem de pagar a Brand pelos seus vídeos, no fundo que desmonetizassem os seus canais. Portanto, para simplificar, o Comitê do Parlamento Britânico responsável pela mídia, sem que existisse culpabilidade provada ou mesmo uma acusação formal, escreveu uma carta aos meios de comunicação social pedindo que deixassem de pagar ao autor pelos seus vídeos. O Rumble disse, e bem, que não o fará. Para a análise, eu acho importante dividir isto em 2 partes. A primeira tem a ver connosco.
enquanto cidadãos, até mais connosco do que com o Russell Brand. E se calhar esquecemos o indivíduo por um momento. A base de um Estado de Direito é que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E se qualquer um de nós for acusado, cabe a quem acusa provar a nossa culpabilidade. Esta é a única forma de um Estado de Direito existir, não há outra. Porque se subjugarmos este princípio, acabaremos numa sociedade onde não existe justiça de todo. Onde não pode haver democracia sequer porque basta acusarmos as pessoas que não gostamos. E isto significa que muitas vezes acabaremos por ter pessoas culpadas de um crime em liberdade, porque não foi possível provar esse crime, mas ainda assim é melhor ter um culpado em liberdade do que um inocente na prisão. É o mal menor. E neste caso específico, é importante salientar que nenhuma das vítimas apresentou queixa. As alegadas vítimas tinham, segundo elas, relações consentidas de teor sexual com o Russell Brand, o que não significa por si só que não possam ter sido abusadas em casos específicos, mas não estamos a falar de, pelo menos do que é conhecido, de relações que não existiram antes, em alguns casos, não só existiam antes, como continuaram a existir depois, de forma consensual. Portanto, sim, o Russell Brand não veio por trás do arbusto com uma faca. Exatamente. Portanto, quando se fala nisso, a tendência que se pensa é, estamos aqui a falar do violador de telheiros. Não? Estamos a falar de relações que já existiam antes e algumas continuaram a existir depois e terá havido um abuso sexual do meio. Pelo depoimento de algumas das vítimas, parece que existe alguma frustração em relação às expectativas do que eram essas relações. Para dar um exemplo, num dos casos, a moça diz que foi para a casa dele, de madrugada, no dia seguinte a ter tido relações consentidas com ele, ela assume isso, e diz que chegou lá e o Russell Brand tinha outra amiga e convidou-a para um threesome e ela não gostou. Portanto, ele terá insistido, para ficar aí e tal, bora, vai ser fixe, não sei o quê, e ela não gostou e acabou por se ir embora. Portanto, aqui, se calhar podemos falar em abuso sexual, se calhar podemos falar naquilo que já aconteceu com muita gente, se calhar com todos nós, de as coisas não correram como estávamos à espera, e é chato, claro. Agora, isso não significa que não possam ter havido abusos, mas no mínimo estas histórias levantam questões, levantam dúvidas e têm que ser questionadas quanto à sua veracidade. O comportamento do Russell Brand é muito questionável do ponto de vista moral. Ninguém discute isso, até porque pelo menos uma dessas histórias envolve uma jovem de 16 anos que, sendo legal no Reino Unido, parece-me imoral em termos de conduta. Não é? Ele já tinha 30 e tal anos, ela tinha 16. Ok, não é ilegal, mas é manhoso. Não é? Mas, a bem da verdade, ele não nega o seu passado. Nomeadamente, ele afirma que foi viciado em drogas, que foi viciado em sexo, mas que sempre tudo o que fez foi consensual. Se foi ou não, nós não sabemos. Mas não é isso que está em causa. O que nos interessa aqui não é a culpabilidade ou não do indivíduo, ou se as alegadas vítimas estão a mentir ou a falar a verdade. Isso é para a justiça. O que nós temos que pensar é, se isso acontece com o Russell Brand, que tem dinheiro e tem plataformas para se defender, o que é que não pode acontecer connosco? Se um de nós amanhã for acusado de alguma coisa, uma das pessoas que trabalha comigo pede-me um aumento e eu digo que não, ou eu não renovo o contrato a alguém, ou um colega de trabalho quer o nosso lugar, basta uma acusação de abuso sexual, não precisa de haver prova de nada, não precisa sequer de haver uma investigação e a nossa vida passa a estar automaticamente destruída sem que haja sequer qualquer hipótese de defesa, porque o facto das coisas não irem parar a tribunal tem uma desvantagem, é que se não vais a tribunal não te podes defender. Portanto, esta questão, e estou quase a terminar, não é sobre o Russell Brand, é sobre o mundo em que queremos viver e sobre a sociedade que estamos a construir. Só um último ponto para dizer, o Russell Brand foi sempre um menino querido da média de Hollywood, foi casado com a Katy Perry, sempre foi visto como um rockstar rebelde, tudo bem, mas ele há uns anos... O problema que aconteceu é que ele há uns anos encontrou-se espiritualmente, segundo ele, deixou as drogas, tornou-se um homem de família, teve 2 filhas, e só quando começou a falar mal das farmacêuticas e da indústria das armas, aí passou a ser o mal da fita. E esta é a parte engraçada. O Parlamento inglês, que o quer castigar sem julgamento, que enviou uma carta a dizer que não lhe devem pagar o dinheiro, é o mesmo que patrocinou durante anos os escândalos sexuais do príncipe Andrew, a quem Epstein se referia como o pedófilo. Portanto, para o príncipe Andrew,
a quem uma figura respeitável como Epstein chamava o pedófilo, o Parlamento britânico não encontrou razões para investigação, mas de repente este indivíduo, baseado numa reportagem que nem sequer tem nomes, nem sequer tem um conteúdo que tu possas dizer, ok, foi apresentada uma queixa, com base nisto, quer retirar-lhe o seu ganha-pão. É o mundo em que nós estamos. Sim. Deixa-me... A nossa conversa pode ser perfeitamente a três sempre, não é? De qualquer forma, deixa-me agora direcionar aqui ao Sérgio. E eu sei que nós, na preparação deste episódio, falámos com o Sérgio, ou trocámos mensagens com o Sérgio queria falar sobre alterações climáticas, ou da agenda mediática das televisões por causa do calor no Brasil ou das chuvas na Escócia, mas tu não consegues ver, até porque, repara, as mulheres são mais, em princípio, estão mais predispostas a estas coisas dos astros. Tu não consegues ver aqui uma influência do Sol de Novembro no comportamento destas três mulherzinhas? Sim senhora, sim senhora, ainda por cima, mas disseste há bocado uma coisa que é quem nunca, mas pronto, só que... Em relação ao Russell, é assim, ele é um grande maluco e ele sempre assumiu e eu sempre gostei muito dele, sempre o admirei, porque ele também é genial e eu aprendi a perceber o lado genial dele, principalmente agora, desde a chegada da pandemia, onde ele de facto tem alertado para coisas que eu não sabia e que muitos de nós não sabíamos. E foi aí o grande problema dele, como disse o Gonçalo, porque assim, ele nunca escondeu o passado dele, ele mijava em público, aparecia nu nas ruas, abraçava mulheres à frente das câmaras sem consentimento, como a Rubiales fazia, dizia piadas sexistas nos bastidores, mas isso só fazia com que ele subisse cada vez mais na fama. Quanto mais escândalos ele tinha, mais ele subia, por isso é que chegou a grandes canais como a BBC, Channel 4, etc., que o protegiam-no sempre. Ora, assim que ele sai e que ele começa a falar coisas que são inconvenientes para essas estações e para quem controla essas estações, ele passou a ser então um alvo. E ainda por cima, um homem que tem 6 milhões de inscritos no YouTube, não é brincadeira, chega muito, 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 muito longe, e ele começou a tocar em assuntos que muitos de nós não sabíamos, relacionado com as empresas e os fundos de investimento que controlam tudo, como a Vanguard, a BlackRock. Ele tocou nisso tudo, tocou nos assuntos da Big Pharma, chamou a atenção como é que quem tem enriquecido desde a chegada da pandemia, e tem tocado depois nos outros assuntos todos, porque a pandemia foi destapar um bocadinho do tapete só. A pandemia não foi o grande papão, a pandemia foi um bocadinho do que está realmente a passar. E ele conseguiu mostrar ao mundo isso através do YouTube e também do Rumble, porque ainda no último vídeo que eu assisti dele, ele começou, metade fez no YouTube e depois ele acaba e diz, e a partir de agora continuamos no Rumble, vemos-nos no Rumble porque lá vamos falar sobre isto. Portanto, ele também já sabe contornar, ou seja, ele já está a ser atacado há algum tempo, para ele ter que se passar e mudar para o Rumble. Portanto, aqui a questão essencial, e assim termina, é que ele sempre foi protegido de tudo e mais alguma coisa, e eu não tenho dúvidas que ele o tenha feito. Então, se ele fazia muito pior em público, e se elas punham a jeito, claro que ele fez tudo e mais alguma coisa, porque elas também se punham a jeito e puseram-se e tudo mais, e ele esticou e se calhar até fez, mas não ponho a culpa toda nele. Agora, as televisões que o protegiam agora são as mesmas que o querem perseguir, porque agora ele está do outro lado. Como diz o Gonçalo, reencontrou-se, percebeu como tem filhos, porque ter filhos faz-nos bater aqui de uma maneira. Eu estou-vos a dizer, era um grande maluco, a vida louca, noitadas, álcool, e agora eu não bebo álcool. Percebem? Porque filhos mexe, e ele tem filhos, e percebeu, eu não quero um mundo assim para os meus filhos. E isso pode ter ajudado nesse despertar que o Gonçalo falou. E ele agora toca nos assuntos todos. Quem acompanha o Russell percebe que ele toca em coisas incríveis, coisas que é importante saber, que incomodam muito, 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 e portanto é um alvo a bater. Como o Elon Musk, quando o Elon Musk comprou o Twitter, vocês lembram-se das notícias todas saíram sobre ele. Agora o Twitter vai abaixo, e o Elon Musk é o pior não sei do quê, pronto. Faz parte. Em relação ao Twitter, eu por acaso tenho a ideia de que aquelas partilhas nos jornais, principalmente nas televisões, havia muitos comentários partilhados do Twitter, e agora parece-me
pode ser impressão minha, mas parece-me haver muito menos partilhas do Twitter, não é? Mas pode ser coincidência também. Eu vou passar aqui ao Diogo, entretanto voltamos à conversa, Sérgio. Mas o Diogo, vocês não querem falar sobre alterações climáticas, não percebo. Mas cheias no Douro e pessoas como o Russell Brand como símbolo sexual, devem nos preocupar? O Russell Brand, eu já falo das cheias de Douro, já vamos às alterações climáticas. O Russell Brand é um símbolo sexual porque é extremamente carismático, extremamente sedutor, enquanto indivíduo, não do ponto de vista da relação homem-mulher, é um indivíduo sedutor. Aliás, ele fez um podcast com o falecido Norm Macdonald, possivelmente o melhor humorista que já viveu. E ele dizia, esteve constantemente a interpelá-lo a dizer, tu és um gajo cheio de charme, porque era um gajo com um magnetismo próprio, e toda a gente lhe reconhecia esse magnetismo, que o torna fascinante, é muito witty, ele é muito esperto, é um gajo inteligentíssimo, que tem uma wittiness muito própria, tem sempre resposta na ponta da língua e consegue responder com muita piada a todas as situações que lhe são apresentadas, é uma personagem muito curiosa, porque mesmo enquanto humorista, os espetáculos dele são peculiares porque ele não diz propriamente piadas, anedotas ensaiadas em casa. O espetáculo é ele, é a sua eloquência e tudo o que ele faz com o público. E como já foi dito aqui pelos meus colegas de painel, ele não esconde o passado que teve, era um drogado, era mulherengo, e houve certamente muita mulher mal fodida ou desagradada, porque todos estes comportamentos que ele admite ter, que agora o Sérgio elencou, que ele admite ter tido, as mulheres não ficavam chocadas com eles, ficavam molhadas. Vão ver, desafio-vos a ver os vídeos dele a participar em programas da televisão americana, em morning shows, em talking shows, e ver a reação das mulheres às antics deles. É todas de quem está... Sim, é muito confuso, é efetivamente muito confuso. É confuso porque eu lembro-me de o ver há uns anos. Eu nunca achei, ao contrário de vocês, pelos vistos, nunca achei particular graça ao homem. Não sei porque aquele sorriso de dentolas e aquele cabelo esgrenhado a mim fazia-me satânico. O sorriso é satânico. Não, isso até eu até gostaria disso, mas não, tinha ali qualquer coisa tipo, é isso? Não faz, aquilo ele parecia-me, com toda a desculpa aos gays, ele parecia-me um gay de quem as mulheres gostavam, sinceramente. Mas é isso, era o gay rockstar, porque há os gays, e isso não tem nada, não tem encanto nenhum. Mas depois há o gay Mick Jagger, o facto de ele ter abusado sexualmente de mulheres, eu até passei a gostar mais dele. Digo assim, finalmente ele não era aquilo que eu pensava. Ele é um gajo, ele é macho. Mas ele nunca esconde, mas ele tem pelo no peito e mostra. Ele mostra aquela camisa muito aberta, é verdade. Ele nunca escondeu o que foi, e isso uma pessoa tem que conceder. Se ele é acusado do que disse que fez, o que é que nós vamos estar aqui a comentar? Aqui o que é perigoso é, se as acusações são convidar a gaja que fodeu ontem para se juntar ao threesome de hoje, isso está ali no borderline comportamento normal. A minha mulher já me tinha mandado aprender há muito tempo, não é? Exato. No sentido em que, mesmo hoje em dia, todas as rockstar estão do lado do sistema, mas vão ver o que é que eles andavam a fazer nos anos 90 e vão ficar chocados. Essa história do Russell Brand está longe de ser a mais chocante, muito longe. Essa história é corriqueira, é uma terça-feira normal para uma pessoa famosa. Mas é daí que nós tínhamos que concluir, ok, até porque, isto é importante referir, porque é que estas mulheres não vieram todas falar quando foi o movimento Me Too, que foi um movimento que deu a oportunidade a todas as mulheres, mais do que nunca, de vir falar, e nenhuma delas se lembrou de dizer nada. Porque é que disseram agora? Porque o Me Too aconteceu antes do Covid. E quando o Sérgio diz que ele dizia coisas chocantes e revelações chocantes, era o mesmo, ele não estava a brincar, ele tocava na ferida a sério, não é como agora vê-se muito, inclusivamente no mainstream, as pessoas que dizem que estão a tocar na ferida, mas que na verdade mexem naquilo que já é autorizado mexer e que já é autorizado questionar. O gajo questionava na ferida, mexia na ferida quando a ferida era inacessível, ainda para mais com uma pessoa com a visibilidade dele. Portanto, aquilo que nos no YouTube, onde poucos podem fazê-lo. Foi uma das coisas que me fez fazer a pergunta de há pouco, da dualidade de critérios do YouTube. Quer dizer, o gajo tem 6 milhões de subscritores a falar sobre o império maligno da Pfizer e nada lhe acontece, e ele até é recomendado
pelo algoritmo e do nada lembram-se que ele é persona non grata no mainstream, e a parte também, e com isto também termino, a parte também preocupante aqui é que nós estamos aqui a achar que isto é, e é um complô feito contra ele, que foi executado, mas há toda uma parte da população que come isto, como come tudo. Era isso que eu queria. Há uma turba enorme, acéfala, crítica, que segue tudo o que o sistema disser, não questionam absolutamente nada, são fãs do sistema. São fãs do sistema como eu sou do Porto. Eu acho que a equipa do Porto joga mal, mas eu vou continuar a torcer com a mesma intensidade que torcia quando jogava bem. E esta gente funciona exatamente da mesma forma com o sistema. É isso que explica. Aquelas mulheres todas que tu disseste que há pouco, aqueles milhares de mulheres que ficavam molhadas, onde é que elas estão agora? Pá, para defender o homem ratos, tal como tiveram tal como estão nos restantes temas, porque nós já tivemos demasiados casos em que temos um facto como inquestionável e depois temos um facto contrário como inquestionável, evoluiu nesse sentido, um facto que já era adiantado por outras pessoas no início, mas que eram censuradas, e que as pessoas mudaram para a opinião, mudaram para o segundo, sem pedir desculpa, sem remissão nenhuma, sem qualquer tipo de problema, mudaram para a opinião número 2 e siga, porque foram autorizadas, abriram-lhes o caminho nesse sentido. E aqui passa-se a mesma coisa. O Russell Brand é violador? É. E não interessa, e quem diz que ele não é de extrema-direita, tudo isso. E para nós é mime, mas isto é seguido por uma maioria acéfala, e essa sim é preocupante, porque sem ela nada disto acontecia. Mas quem quer perceber melhor as razões pela qual ele está a ser acusado, se calhar é ver o vídeo que ele publicou há 1h30, hoje é dia 26 de setembro, portanto é ir lá e ver o que é que ele está a falar sobre a situação na Ucrânia, e aí percebe um bocadinho melhor de onde é que vem este ódio súbito em que durante década e meia era o menino querido e agora passou a ser um monstro. Então também até a Ucrânia, pois. Mas a Ucrânia pesa mais que o Covid, então, porque ele sobre o Covid falou à vontade, mas na Ucrânia não pode mexer, é isso? Eu acho que as duas coisas começaram a pesar demasiado. Já é muita gente, já é muito interesse a ser influenciado. E quando fala na Ucrânia, ele fala na BlackRock, porque não podemos esquecer que quem está a fornecer as armas é a BlackRock, e quem está incumbido de reconstruir toda a Ucrânia é a BlackRock. Portanto, eles estão a ganhar dos dois lados. No vídeo de hoje ele até tem as ações das empresas da guerra e a mostrar o aumento. Portanto, é tão obsceno que se percebe muito bem o que é que... Deixem-me só fazer um ponto, desculpem, que é, eu se tivesse, e eu costumo dizer às pessoas até que os homens do fraco são incanceláveis, porque se calhasse de eu estar na situação dele e eu tivesse o dinheiro que ele tem e a visibilidade que ele tem, e eu disparava como eles nunca iam ver, eles iam ter que me matar, porque antes faziam isso, antes eles matavam, antes quem se metesse com o sistema era o tiro, o Martin Luther King não morreu de nada. Mas ele está muito mais agressivo, basta ver os últimos vídeos. Assassinar o caráter, mas se eu fosse o Russell Brand, eles iam ter mesmo que me dar um tiro, porque era agora que eles me punham a falar. Mas os últimos vídeos dele estão muito mais agressivos do que antes do escândalo, portanto, se calhar agora vamos ter exatamente esse modelo. Eu acho que ele vai com tudo, eu acho que ele vai com tudo, e essa questão da Ucrânia é fundamental, porque ele aí então está a tocar no ninho, porque é aquilo que eu vos disse, se eu ganhasse dinheiro a partir casas e depois me pagassem para ser eu a reconstruí-las, eu ia partir casas para todo o sempre, que é o que está acontecendo na Ucrânia, por isso é que não se fala em paz e por isso é que eles alimentam, e ele até nisso ele está a tocar. E aqui o fator-chave no Russell isto foi tudo há 10 anos, há mais de 10 anos. Porquê agora? Uma coisa é ter sido ano passado, há 2, agora irem desenterrar coisas com mais de uma década, está tudo dito. E mais, três jornais combinam uma reportagem conjunta quando ele não tem relevância nenhuma. Quer dizer, quando ele estava em Hollywood, ninguém quis saber. E agora que ele é um youtuber, é que de repente 3 jornais ao mesmo tempo combinam uma reportagem. Quer dizer, qual é o sentido que isto tem? Exatamente. E é o que tu disseste, se há coisa fácil de atacar uma pessoa que vocês falaram é que através da violação sexual, através da componente sexual, porque se não podem pegar em mais nada, é fácil pôr uma mulher a falar, pagam-lhe para ela falar, e nós vimos isso também com o Trump e com outros, portanto isso é o caminho fácil, mas eu acho que ele vai dar luta, eu estou confiante que ele vai dar luta. Vamos lá ver, mas... vocês estão fartos de fugir à questão. Não serão as alterações climáticas? Vamos às alterações. Claro que sim, claro que sim. O que é que se passa com as alterações climáticas, Sérgio?
Epá, é mais outra treta gritante, meu, e brutal, mas é nesta aqui eles estão a ser apanhados há décadas. Porquê? Porque é assim, não vamos confundir poluição com alterações climáticas. Todos lamentamos a poluição é má para a saúde, é má para os ecossistemas, é má para tudo. Mas aqui o que se está a falar é alterações climáticas, e até que ponto é que a poluição provoca alterações climáticas. E aí é que a porca torce o rabo. Porquê? Porque nós estamos num planeta vivo, a Terra sempre alterará o seu clima, sempre alterou, sempre alterará para todo o sempre. Já teve eras mais frias, eras mais quentes e tudo mais. Agora, eles insistem, e aqui é o fator-chave da porcaria da treta das alterações climáticas, é no CO2. É através do CO2 que querem impor novos impostos, novas ferramentas de controle, não podes andar de carro, não podes andar de avião, não podes ir dali, CO2. E aí está a grande falácia, que o CO2, já vários cientistas climáticos vieram dizer, e não só, que o dióxido de carbono representa 0,047 da nossa atmosfera. Portanto, é irrisório. E desses 0,047, a humanidade é responsável para ir por 3%. Portanto, é uma falácia gigantesca. E tal como foi a falácia do ozono, todos nos lembramos. Eu cresci na década de 80 com o medo do buraco, do ozono, e eu tinha medo, olhava para os livros, mas nunca mais falou do ozono, afinal está tudo bem com o ozono. Para não falar do outro que o medo já vem de antes. Eu no outro dia tive a oportunidade de fazer um programa sobre isso, onde fui pesquisar, eu nem queria acreditar. Então, na década de 70 a 80, o medo era o frio. Tínhamos o capitão, o Nimoy, que era um dos capitães do Star Trek, a dizer, preparem-se, veio uma era de gelo glaciar, isto vai ser horrível. Não aconteceu nada. Então, a partir da década de 90, mudaram para o calor. Agora veio o aquecimento global, apareceu o Al Gore, o John Kerry, o gelo, o polo nos gelos, o gelo nos polos vai derreter, o Kilimanjaro vai ficar sem neve, aquele famoso filme que o Al Gore fez, enriqueceu como nunca, a dizer que ia ser o fim do mundo. Não aconteceu nada. Então houve uma mudança a partir de 2010, é que deixou de se falar em aquecimento global. Então entraram aí o termo alterações climáticas. Porquê? Porque eles fartaram-se de falhar. Como falharam na década de 70 e 80 com o frio, falharam em 90 e 2010 com o calor, agora é alterações climáticas. Embora o sabujo do António Guterres tenha vindo agora há poucos meses dizer que estamos na era da ebulição climática, ou seja, o grande inferno, é agora que vamos arder todos, agora é que vai ser. Portanto, está sempre a evoluir, mas e vieram com essa treta, e termino com isto, porque esta partiu-me todo, uma reportagem da SIC, e os jornais todos disseram isso, que julho de 2023, foi o mês mais quente da história dos últimos 150 anos. Como se fosse possível medir há 150 anos as coisas. Alguns até foram mais longe, dos últimos não sei quantos mil anos. Portanto, é para percebermos quando, atenção, eles mudaram também a forma de medir a temperatura. Antes media-se a nível do ar, agora passaram a medi-la a nível do solo, que é obviamente muito mais quente. Depois temos esses fantochezinhos todos a alinhar na cartilha, como o Carlos Moedas, quando houve inundações em dezembro, a dizer que são as alterações climáticas. E eu que não o conhecia... Mas isso é oportunismo, não? Mas eu não conhecia o Carlos Moedas muito bem, e alterações climáticas, fui logo Carlos Moedas, Fórum Económico Mundial, tumba, lá estava ele ao lado do Bill Gates, ao lado do Klaus Schwab, tão claro que são alterações climáticas. Ele já usou publicamente o PIN da agenda. Da agenda, exatamente. Sim. Portanto, isto é mais como o Covid pode não vender, porque eu acho que já nem... Só mesmo quem vê muito telejornal, quem comer muita televisão é que vai papar o Covid outra vez. Ainda hoje eu partilhei declarações do Donald Trump a dizer, não escusam de vir com confinamentos, com máscaras, com vacinas, desta vez não vamos obedecer. Sabemos que veio uma eleição, sabemos que querem trazer o Covid de volta, mas desta vez não papamos os grupos. Portanto, como o Covid já não vai convencer a muita gente, e mesmo eu tenho muitos amigos covideiros que já não se deixam cair, agora é as alterações climáticas. Não tenham medo. Eu há dias ouvi qualquer coisa que estava a surgir um novo vírus na Índia, também não passa por aí, não. Já tivemos a dos macacos, já tivemos a dos mosquitos, eles vão tentando. Mas alterações climáticas agora. É difícil pegar. Alterações climáticas é uma coisa que já vem nos livros, portanto é fácil. O calor. Então eles já dizem que este boom de mortes súbitas que está a haver em todo o mundo é o calor. Não atribuem a nada que de repente foi dado à humanidade em grande escala. Enquanto não é no Covid, Diogo, enquanto não é no Covid, não é? Mas, não é estranho, eu vi a SIC ontem, ou antes de ontem, lamento imenso.
Estava ligada, percebes? As minhas filhas são umas insurretas, não é isso, fiquei mal. Mas vi uma coisa que me perturbou bastante. Estavam 30 e poucos graus no Rio de Janeiro. Não é isto não te preocupa? A mim preocupa-me não estar lá. Porque na verdade, ainda bem que o Sérgio falou desta constante, deste constante falhar de previsões, que na verdade não é falhar, porque não são previsões, são arautos da desgraça com vista a intuitos de medo a nível de controle e a ganho financeiro, né, que já vimos isto, não é? Em particular, alterações climáticas têm, como foi dito, o condão de poder ser atribuído a tudo, ou seja, alterações climáticas podem ser originadas por tudo e dar origem a tudo. Alterações climáticas podem, da mesma forma que provocam cheias e provocam vagas de calor, provocam também, por exemplo, inflação, provocam mortes repentinas. E isto, nós estamos aqui, para nós é mínimo, insisto, mas o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, quando confrontado, pela única vez que deve ter sido confrontado na vida com a mortalidade em excesso, e em particular com o facto dessa mortalidade em excesso ter começado não durante a pandemia mortal, mas pós-pandemia mortal, ele respondeu que as alterações climáticas estão a afetar a saúde dos portugueses. Isto é um gajo que merece levar um murro nas trombas sem deixar acabar a frase. Violência. Estamos a falar da vida das pessoas. Diogo, violência, meu. Estamos a falar de um sistema, de saúde pela qual as pessoas dizem que vale a pena morrer por ele porque é a melhor coisa já inventada e que neste momento está destruído, nós não temos uma saúde a funcionar como um país de primeiro mundo. E o gajo vem-me falar de alterações climáticas. O Moedas fez a mesma coisa em relação aos problemas de saneamento que Lisboa afeta há décadas. E é por isso que, se por um lado o Sérgio acredita, e eu por um lado também acho que sim, que a Covid já não pega, a mim custa-me muito crer que, sobretudo com as pessoas mais velhas, que pegue a retórica de que este calor é inaudito. Porque toda a gente sabe que não é, e sobretudo, enquanto que na questão da Covid havia um certo misticismo que só era acessível a quem percebesse, tu não podes falar, tu não estudaste vírus. Na relação às alterações climáticas, o assunto do tempo é demasiado disseminado e toda a gente conhece os factos suficientes para poder, com a sua própria experiência de vida, desmistificar a mentira que lhe é dita, sem precisar de recorrer a especialistas. Isso eu acho que é uma diferença importante. Por outro lado, eu vejo, como disse há pouco, a massa acéfala a seguir, e ao ponto de eu às vezes achar que estão a fazer piadas, e eu rir-me, e as pessoas estão a falar a sério. Isto acontece-me com frequência. Acontecia-me no Covid e acontece-me agora com as alterações climáticas. Sim, certo. Gonçalo, eu realmente já me apercebi, o Diogo tocou agora num ponto, eu já me apercebi um bocadinho que o... Ele toca em muitos pontos, ele tem essa... Ele tem essa faculdade. Mas os velhinhos, eu às vezes a conversar com os velhinhos não ligam nenhuma aqui ao problema das alterações climáticas, parece-me. Eles estão-se borrifando, eles lembram-se perfeitamente que já houve cheias em janeiro e calor em agosto. 50 graus, assim. Mas ao mesmo tempo, Gonçalo, e a ti queria te perguntar, não ficas com pena que as alterações climáticas não sejam reais, ou seja, que obrigue as mulheres a despirem-se mais um bocadinho? Ora, está. Eu não sei se são reais ou não. Eu já disse isto anteriormente. Há assuntos que eu não sinto que tenha capacidade, apesar de eu gostar de analisar dados e até viver a fazer vida disso, mas é difícil olhar para a evolução de temperatura e concluir imediatamente que as alterações climáticas existem ou não, até porque, como o Sérgio mencionou, nós temos uma limitação de data enorme no que toca à temperatura e o próprio método de medir a temperatura tem sido alterado e, portanto, da mesma forma que me custa imediatamente a dizer que elas existem, também me custa acreditar, pelo menos com a mesma certeza, que elas não existem. Mas, para dizer a verdade, parece-me menos até relevante do que o resto do debate. E o resto do debate é, se elas existem,
podíamos estar a debater em formas de melhorar a nossa vida para vivermos com elas, porque nós vamos cá estar, se elas existirem ou não. Mas em vez disso, o que nos é oferecido é uma narrativa que invariavelmente vai por limitar a liberdade das pessoas, uma narrativa que coloca os Estados a fazer coisas como a Alemanha pagou, ou seja, o dinheiro dos meus impostos foi usado para pagar a África do Sul para parar de produzir carvão, quando agora a mesma Alemanha está a pagar a África do Sul para importar carvão. O discurso de que não podemos ter carros de combustão, quando é conhecido que os carros elétricos oferecem outro tipo de problemas, que eventualmente a longo prazo até poderão ser melhores para o ambiente do que os carros a combustão, mas não é líquido que isso aconteça, ou pelo menos que o benefício aconteça nos próximos anos, mas principalmente... Foste tu que partilhaste a notícia da Noruega que instalou painéis solares num local em que não fazia sol? Sim, instalou painéis solares num local onde durante 6 meses no ano simplesmente não há luz. E esse tipo de narrativas ilustram muito bem o que é, mas principalmente, e esta é uma parte que me toca particularmente, eu falo algumas vezes sobre isto, que é a agenda das alterações climáticas é, antes de mais, uma agenda classista. O problema daquelas pessoas não é que se ande de avião. O problema daquelas pessoas é terem que partilhar o avião com os pobres. O problema daquelas pessoas não é que existam carros ou automóveis em que elas se desloquem. Eles continuam a andar de avião, eles têm jatos privados, eles continuam a ter 12... há indivíduos como é que se chama aquele da Fórmula 1? O Hamilton. Lewis Hamilton, que tem uma frota de carros que se diz contra as alterações climáticas. Sim, portanto, sim. para esses indivíduos, é condutor de Fórmula 1 e depois na sua vida pessoal tem carradas de veículos de alta cilindrada. Portanto, o problema desses indivíduos não é com as emissões, é com o facto de tu teres que andar a partilhar espaço com eles. Mas e a agenda muitas vezes é classista antes de mais. Desculpa, Gonçalo, como é que tu explicas, porque esta é a conversa que eu tenho muitas vezes, que é, ok, as alterações climáticas, os que estão a anunciá-la não privam nada na sua vida privada, e eles, está bem, são hipócritas, isso não quer dizer que as alterações climáticas sejam certas. Não, quer dizer que eles não acreditam. Pois. Como é que as pessoas não chegam aí? O Obama, que vende as alterações climáticas diariamente, comprou uma casa em Mar-ao-Lago colado ao mar. Portanto, obviamente, se ele acreditasse que o mar estava a subir, não ia gastar não sei quantos milhões numa casa ali. Mais uma vez, a mim interessa menos debater se efetivamente existem ou não, e mais o que é que podemos fazer com essa informação. Existam ou não, aplicar políticas comunistas e marxistas não é a solução. Não é controlar a liberdade das pessoas, não é controlar aquilo que nós fazemos e não é isolar os pobres na vidinha deles enquanto os DiCaprios deste mundo continuam a fazer a vida que sempre fizeram e mais. Portanto, eu não acredito nesta narrativa. Sim, Gonçalo, deixa-me só completar, só falaste aí só rapidamente dos aviões. Um grande exemplo até veio deste ano, em Davos, no Fórum Económico Mundial, eles reúnem-se em Davos todos os anos, e este ano até saiu uma notícia em Espanha que dizia que os aviões dos jatos particulares que voaram para Davos equivaleram a 350 mil carros a fazer 750 km por dia e durante uma semana. Portanto, o que eles gastaram em Davos, as emissões em Davos, fez com que eles em 4 dias o que milhões de carros faziam. Portanto, eles estão-se a cagar literalmente para completamente. Mas há aqui um agravante que é, e que eu acho que as pessoas, eu não sei porque é que não haveriam de chegar lá, que é, nós na verdade, eu esqueci completamente do ponto que ia fazer, vais ter que cortar esta parte, Zé Carlos, posso recomeçar agora? Lembra-te agora do ponto. Espera aí, estamos a falar, varreu-me completamente. Estamos a falar da hipocrisia dos aviões que eles gastaram em 4 dias mais do que 350 mil carros. Então eu vou recomeçar, posso começar? Não, faz favor. Não vou cortar nada, porque isto é ótimo, quer dizer, o nosso menino Diogo engana-se, fica só fica bem. Ele afinal não é um robô. Afinal é humano. Ele é humano, não é um robô coisa de futuro, ele é humano. Pá, então... Não, eu não posso mostrar-me falível perante os fãs. O que eu queria dizer é que essa hipocrisia
serve apenas para reforçar a ideia de que a luta pelo ambiente é uma luta antissistema. Ainda hoje tivemos o ministro a ser bombardeado com tinta verde, ou seja, esta ideia de que quem está a lutar pelo combate às alterações climáticas está contra o sistema, quando na verdade é tudo o que o sistema propaga. Depois é uma ideia que é facilmente reforçada, mas eles não estão a fazer nada em relação a isso, reparem, eles até de avião andam. Portanto, esta hipocrisia é usada para reforçar o combate às alterações climáticas e não para o descredibilizar. Já contei uma história aqui, uma história engraçada, desculpa Sérgio, em que um destes grupos, a última geração, fez aqui uma manifestação na Alemanha, bloqueou uma estrada e a polícia veio, faz o que fez sempre, que é nada, identificou as pessoas e eventualmente elas tiveram que se apresentar em tribunal. Um desses ativistas não compareceu em tribunal porque estava em Bali. Estava de férias em Bali, foi fazer surf. E quando perguntaram às pessoas da organização Let's Generation, a última geração, então, mas vocês não querem que as pessoas andem de carro e o indivíduo foi de avião para Bali? A resposta dela foi, ele foi enquanto indivíduo particular. O que nos faz pensar um bocado, mas o que é que nós somos o quê? Pessoas coletivas, não é? Mas esta hipocrisia, isto é o reflexo de todo o que é o movimento, que é pessoas que são as mais privilegiadas do mundo, que se dizem antissistema, como o Diogo estava a mencionar, mas que são protegidas por todo o sistema, não é? Como é que são antissistema quando todas as organizações do mundo, todos os governos do mundo andam com eles ao colo, não é? E depois tem este tipo de discursos que é, eu não viajei, ele viajou, mas foi a nível particular. Pois. Sim. E tens o Bill Gates que foi confrontado com essa questão e ele disse, não, mas eu pago, eu financio muitos projetos, portanto eu posso. Por outras palavras, ele diz, eu poluo, mas eu pago, portanto eu posso. E tens a Greta, que é o outro exemplo, que vai fazer figuras tristes para a Alemanha, levada a rir-se pela polícia, é um circo autêntico. Mas a mim bastou-se ter a ver, todos a falarem a mesma cantiga. A OMS fala em alterações climáticas, são os piores terroristas à face da Terra. A ONU, que está a alimentar esta guerra e que não promove a paz, fala em alterações climáticas, outros terroristas. Bastou ter estes a falar sobre alterações climáticas para eu já deixar de acreditar, porque são os maiores mentirosos para mim à face da Terra. Ora bem. Outro bom exemplo foi o do John Kerry, que é o enviado especial do clima dos Estados Unidos. E quando lhe perguntaram, então, mas você tem um avião privado? Ele disse, não, isso é completamente mentira. A minha mulher tem, mas eu não. E o Al Gore ficou bilionário com esta história, com esta agenda climática. E deixem-me só terminar, porque eu não te mostrei no meu programa também, o noticiário na Alemanha, em que eles mudaram agora o fundo do noticiário, que era um fundo verde do mapa da Alemanha, para um fundo ardente, com amarelo e vermelho, e no mesmo dia, e foi curioso, o mesmo dia que o fundo verde há 3 anos, com o mesmo dia agora que o fundo a arder, tinha temperaturas agora que o fundo a arder mais baixas nesse mesmo dia em junho. Portanto, só para perceberem a palhaçada, como isto faz mesmo parte de uma campanha. E eu tenho um apanhado da CNN que é incrível. Aquilo são 3 minutos. Climate change. Epá, é uma cena. E aí nós percebemos, pronto, se eles estão a dizer... Foi como a história... Deixem-me só terminar, que isto é muito importante. Como a história da Ucrânia. Eu, quando ouvi a cena da Ucrânia, obviamente, o que era lógico para mim, até para não criar mais haters, ficar do lado da Ucrânia. E nunca ficar do lado da Rússia, nem fico do lado da Rússia, nem pensar. Agora, não fico do lado nenhum. Mas assim que eu vi toda a televisão, todos os comentadores, todos a falar a mesma cantiga, eu disse, não, pronto, há aqui merda, há aqui coisas, vou ter que ir perceber o que é que se está a passar, quem é que está a ganhar com isto. E pronto, e foi aí que eu percebi, ok, pronto, há interesses por trás, por isso afinal não é só o Putin que é doido, afinal o outro também é um fantoche, e afinal estes não são bons e maus, afinal há 8 anos que já se matam de parte a parte, afinal há aqui interesses, afinal são todos maus. Pronto, isto é só um exemplo, portanto, nós já percebemos quando, e está até ligado ao primeiro tema que falámos da televisão, nós já sabemos quando eles estão a mentir, quando eles falam todos a mesma língua, estão a mentir. Então, excelente critério, deixa-me só terminar dizendo isto. O critério não é só duvidar porque certas pessoas o disseram, certas pessoas disseram-no, então o contrário é verdade. Não é só duvidar. E no caso da Ucrânia, eles até usam a mesma linguagem. É curioso que podemos ouvir o ministro da Austrália, a ministra alemã, e todos usam até as mesmas expressões. No Covid Support Ukraine, no matter what. As mesmas palavras. No Covid aconteceu o mesmo. Parece que leram o mesmo texto. Sim, é igual.
Muito bem. E só havia uma coisa a fazer, promover a paz. E promover negociações de paz. Ninguém fala em paz, só falam alimentar. Pronto, aí nós percebemos. Muito bem. Vamos ficar então aqui na nossa segunda parte. Nós temos uma terceira parte apenas para algumas plataformas, certo? Portanto... Ou seja... Quem está a ver no YouTube vai deixar de ver, vai acabar por aqui, mas vai ter o link na descrição do episódio. Ótimo, para o Rumble. Excelente. Basta só clicar lá, clica no Rumble e consegue ver a terceira parte. E mesmo em algumas plataformas de podcast, se não tiverem uma terceira parte, foi porque nós decidimos mandar-vos para a outra parte, para outras... do Spotify, é seguro, não? Pessoal do Spotify que estão a ouvir, que eu sei que vocês estão a ouvir, como é que é? Vão cancelar esta merda ou não? Não sei. Olha que eu tenho muitos haters. O teu nome vai chamar a atenção. Estamos aqui, portanto, ainda vamos decidir nas próximas horas se vamos também continuar com a terceira parte no Spotify, que é sempre perigoso. De qualquer forma, para todos que nos estão a ouvir, se não encontrarem então aqui uma terceira parte, eu despeço-me já, nós estamos de volta para a semana, agradecemos muito a presença do Sérgio e queria-vos lembrar, para não se esquecerem, que os Homens do Fraco têm uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o checkout para obter um desconto direto de 10%. Nós deixamos um link na descrição deste episódio, portanto depois aproveitem o desconto e ajudem aqui a malta a cobrar. E portanto, se não interverem na plataforma onde nos estiverem a ouvir, se não tiverem uma terceira parte, deem um saltinho ao Rumble, vai valer a pena. Vamos falar do bicho mau. Portanto, para alguns até já, para outros até já, procurem noutra plataforma, ou então até para a semana.